2-0 pro Egito, oitavas de final. Faltavam 10 minutos de tempo normal. A Argentina virou, 3-2, 3 gols depois dos 30 do segundo tempo. E o gol da virada emocional saiu dos pés dele e enfrentara a Inglaterra pela primeira vez na vida dele, numa semifinal de Copa do Mundo. A imprensa europeia inteira tá dizendo que a Inglaterra de Bellingham é favorita. Eu vou defender o contrário. Messi aos 39 anos não é o passado da Argentina, ele é a força dela. E um time com 11 caras que não sabem desistir não atravessa o oceano para ser coadjuvante. Fica comigo até o final, porque o último dado muda completamente a forma como você vai assistir esse jogo. Sério. E o like é de graça e a inscrição não dói. Vamos começar pelo personagem principal, porque sem ele não existe essa história. O Messi de 2026 é estatisticamente o melhor jogador desta Copa. Não o melhor para a idade dele. O melhor. Ponto. 7 gols nesta edição. Aos 39 anos, completados dia 24 de junho, no meio da fase de grupos, com a Copa rolando. E ele chegou a 20 gols em Copas do Mundo. 20. O recorde era do Klose, com 16, e parecia intocável. O Messi atropelou o recorde. Primeiro jogador da história a disputar 6 Copas do Mundo. 8 jogos consecutivos marcando em Copas. Outra marca que nunca existiu antes dele. Na estreia contra a Argélia, contra a Áustria, 2. Contra a Jordânia, mais 1. 6 dos 8 gols da Argentina na fase de grupos saíram dos pés dele. Agora eu já tô ouvindo você daí. Ah, mas foi contra a Argélia e Jordânia. Qualquer um faz gol nesses times. Tá, justo. Então me explica o gol contra o Egito. 38 minutos do segundo tempo, oitavas de final, time perdendo, estádio inteiro em cima. É ali naquele minuto que craque de verdade aparece. E ele apareceu. E contra a Suíça ele nem marcou. Mas o primeiro gol argentino nasceu do escanteio dele, aos 9 minutos na cabeça do McAllister. Quando o cara não faz, ele fabrica. Só que aqui mora uma pergunta incômoda. Um homem de 39 anos aguenta o ritmo de uma semifinal contra o elenco mais caro e mais jovem do torneio? A resposta passa por uma coisa que essa Argentina fez 3 vezes nesse mata-mata. E que nenhuma outra seleção fez nenhuma. Essa Argentina não sabe perder antes do apito final. Ela pode até perder, mas vai ser lutando até o último segundo, porque é isso que esse grupo faz desde o primeiro mata-mata, contra o Cabo Verde. Todo mundo esperava passeio. Foi 3-2 na prorrogação, sofrendo, com gol do Lisandro Martínez, e a decisão saindo nos 30 minutos extras, contra o Egito. 2-0 para eles até os 30 do segundo tempo. Aí, Romero aos 34, Messi aos 38, Enzo Fernandes aos 47, 3-2. Virada consumada quando o jogo já estava clinicamente morto, contra a Suíça. Ndoye empata no segundo tempo, o jogo trava, vai para a prorrogação de novo, e a Argentina resolve de novo. Julián Álvares e Lautaro Martínez. 3-1. O próprio Messi resumiu depois do jogo da Suíça essa frase: este time nunca deixa de acreditar. Nunca deixa de acreditar. Isso não é frase de motivacional de LinkedIn. Isso é literalmente o que os números mostram. 4 gols em prorrogações nesta Copa. Uma virada de 2 gols num mata-mata. Rapidinho. Se você chegou até aqui, você é exatamente o público desse canal. Inscreve, deixa o like e me deixa voltar pro assunto. Argentina versus Inglaterra não é um jogo, é a rivalidade mais carregada do futebol de seleções, e ela ganha o capítulo que faltava, uma semifinal, porque acredite se quiser, em 40 anos de confrontos épicos, esses dois nunca se enfrentaram numa semifinal de Copa, e não se enfrentam em Copas desde 2002, 24 anos de espera, 1966, quartas de final. Antônio Ratinho é expulso num lance que os argentinos consideram um roubo até hoje. Ali nasce o rancor, 1986, Cidade do México, 4 anos depois da Guerra das Malvinas. E isso importa porque para os argentinos aquele jogo era mais que futebol. Aos 51 minutos, Maradona faz o gol mais polêmico da história, La Mano de Dios. 4 minutos depois, aos 55, o mesmo homem faz o gol mais bonito da história, o gol do século. Os 2 gols mais famosos do futebol mundial no mesmo jogo, do mesmo cara contra o mesmo rival. E a Argentina foi campeã daquela Copa. Você percebe o paralelo, né? 1986. Um camisa 10 argentino carrega o time contra a Inglaterra rumo ao título. 2026. Outro camisa 10 argentino. Está fazendo a mesma coisa. Agora chega de passado. Porque essa Inglaterra é a melhor Inglaterra desde 1966. E mesmo assim a narrativa de favoritismo absoluto que a mídia europeia vende é preguiçosa. Primeiro, o mérito, porque é real. A Inglaterra fez 7 pontos e ganhou o grupo L com autoridade. Nas oitavas, um teste de caráter. 3-2 no México, jogando com 10 homens. Nas quartas, no calor sufocante de Miami, 2-1 na Noruega na prorrogação. 6 gols do Bellingham na Copa. O cara tá jogando a Copa da vida dele. Kane segue sendo um dos 3 melhores 9 do mundo. É a quarta semifinal da história da Inglaterra. Eles sabem que é a geração deles. Eles falam Inglaterra favorita, olhando para a idade média do elenco e para o valor de mercado. Só que Copa do Mundo não se ganha no Transfermarkt.
Repara, a Inglaterra tomou gol em 3 dos últimos 4 jogos, e do outro lado vai estar o maior goleador da história das Copas. Se em 2022 a França não conseguiu parar um Messi, o que te faz ter certeza de que a Inglaterra para. Falta só uma peça nesse quebra-cabeça, aquele dado das prorrogações que eu te prometi lá no início. Se esse jogo passar dos 90 minutos, e jogo grande costuma passar, a vaga é a Argentina. A Argentina marcou 4 gols em prorrogações nesta Copa. Nenhuma outra seleção do torneio tem esse número. Quando o jogo estica, quando a perna pesa, quando o mental fala mais alto que o físico. É exatamente aí que esse time cresce. E tem o fator Atlanta. A Argentina joga a semifinal no Mercedes-Benz Stadium, o mesmo estádio da virada épica contra o Egito, semana passada. Torcida que vai pintar Atlanta de azul e branco de novo. Não sabemos se vai se repetir. É provavelmente. E o Messi aos 39 é a força da Argentina. É o dado, é o campo, é a história. Tudo apontando para o mesmo lugar. Então a Inglaterra tem o melhor elenco, mas a Argentina tem o melhor jogador, o melhor histórico de sofrimento e os 30 minutos extras a favor. E é por isso que eu fico com ela. Agora eu quero você nos comentários. Messi cala a Inglaterra ou Bellingham em terra da Argentina? Escreve Argentina ou Inglaterra e defende teu lado. Aproveita e dá uma olhada nos últimos vídeos do canal, tem uma homenagem ao Cristiano Ronaldo e outra para o Neymar aí do lado. Valeu, e nos vemos depois do apito final.